Eu tenho 80 anos e olho para as minhas mãos agora. Elas parecem papel envelhecido, manchadas pelo tempo e por uma história que eu nunca tive a coragem de assinar. Passei 8 décadas sendo exatamente o que esperavam de mim. O filho que nunca deu trabalho, o marido que nunca levantou a voz, o funcionário que chegava antes e saía depois. Mas hoje, sentado nesta poltrona que já não me abraça mais, eu percebi algo que rasga o meu peito de uma forma que nenhuma doença física conseguiria. Eu vivi a vida de todo mundo, menos a minha própria vida. Eu me tornei um especialista em ler os olhos dos outros, em antecipar as necessidades de quem eu amava, enquanto enterrava os meus próprios sonhos em uma cova rasa, bem no fundo da minha alma, onde ninguém pudesse ver ou sentir o cheiro do que estava apodrecendo. A verdade nua e crua é que eu nunca fui o protagonista da minha própria existência. Eu fui apenas um figurante de luxo, alguém que estava ali para garantir que o brilho das outras pessoas nunca se apagasse, enquanto eu mesmo me perdia na penumbra. Enquanto eu zelava pela luz deles, eu permiti que a minha própria lâmpada se queimasse silenciosamente, até que restasse apenas a escuridão e o frio de uma casa vazia. Não houve um grande evento. Não houve uma tragédia anunciada que mudou o rumo das coisas. Foi um abandono lento, constante e cruel. Foi um sim por dia para os outros e um não por dia para mim mesmo, acumulando uma dívida que o tempo agora se recusa a perdoar. O tempo acabou e o que sobrou de mim? Apenas o eco de uma vida que eu nunca cheguei a usar de verdade. Ouça bem o que eu tenho para te dizer agora, e não ouça apenas com os ouvidos, mas com cada célula do seu corpo, porque o que eu vou revelar pode ser a única boia de salvação em um mar de arrependimento onde eu estou afogando. Existe uma dor que não passa com remédio, uma dor que não cicatriza com o tempo. Pelo contrário, ela cresce e se alimenta do seu silêncio. É a dor de chegar aos 80 anos e perceber que você foi um hóspede na sua própria casa, um estranho para os seus próprios desejos. Eu não quero que você sinta esse frio no peito que eu sinto hoje, esse peso de chumbo que me impede de respirar fundo. Eu não quero que você chegue ao final do caminho e descubra que carregou as malas de todo mundo com um sorriso no rosto, mas esqueceu a sua própria bagagem na estação de partida, perdida para sempre entre as coisas que poderiam ter sido. O que eu vou te contar não é uma história bonitinha para te fazer dormir. É um grito de alerta, um sino de igreja batendo em meio ao incêndio. Se você sente que está sempre pisando em ovos para não desagradar ninguém, se sente que sua felicidade é apenas um subproduto do sorriso de outra pessoa, ou que você não tem voz ativa nas suas próprias escolhas mais simples, pare tudo agora e preste atenção. Você está construindo a sua própria prisão tijolo por tijolo, e a pior parte dessa tortura é que as chaves estão o tempo todo na sua mão, mas você tem tanto medo da liberdade que prefere o conforto das grades conhecidas. A maioria das pessoas vive como se tivesse uma segunda vida guardada na gaveta. Eu tive o que todos chamavam de um casamento exemplar, daqueles que as pessoas usam como referência em almoços de família. Nós não brigávamos, nós não gritávamos, nós passávamos uma imagem de estabilidade absoluta para quem olhava de fora. Minha esposa era uma mulher de virtudes e eu era o marido provedor, o porto seguro, o homem que nunca falhava com as contas ou com a presença física. Mas por trás das cortinas de veludo e do jardim bem cuidado, existia um deserto vasto e silencioso que ninguém tinha coragem de atravessar. Eu concordava com tudo apenas para evitar o conflito. Eu engolia as minhas palavras para não perturbar a paz artificial que eu mesmo ajudei a construir. Eu ia aos lugares que ela queria. Eu comia o que ela preferia. Eu assistia aos filmes que ela escolhia e calava cada um dos meus impulsos mais autênticos. Nós vivíamos em uma harmonia plástica,
uma encenação perfeita construída sobre o túmulo dos meus sentimentos mais profundos. Eu achava sinceramente que isso era amor. Eu acreditava que o sacrifício pessoal era a prova máxima de lealdade e de caráter. Que erro estúpido e fatal eu cometi. Hoje eu sei, com a clareza amarga da velhice, que o nome disso não é amor. O nome disso é anulação voluntária. Nós éramos dois estranhos que compartilhavam a mesma cama, o mesmo sobrenome e as mesmas rotinas, mas que nunca se encontraram de verdade no plano da alma. Porque para se encontrar com alguém, para ter uma conexão real, você precisa primeiro existir como indivíduo, e eu já tinha deixado de existir há décadas. Eu era apenas um reflexo do que ela precisava que eu fosse, um espelho que não mostrava nada de si mesmo. A paz que eu conquistei foi a paz do cemitério. Cuidado com o conforto, meu amigo, pois ele é o veneno mais doce que você pode ingerir. Estar confortável não significa, de maneira nenhuma, estar conectado com o propósito da sua existência. O conforto é traiçoeiro. Ele sussurra no seu ouvido que tudo está bem enquanto você definha na monotonia. Ele te faz acreditar que se a rotina funciona, se as contas estão pagas e se não há grandes problemas aparentes, então a vida está completa e você deve se sentir grato. Mas a vida não é apenas uma planilha de manutenção de rotina. A vida é movimento, é risco, é a expressão crua de quem somos. Eu passei anos no piloto automático, mergulhado na ilusão de que a ausência de brigas era o selo de garantia de uma relação saudável e de uma vida bem-sucedida. Que engano terrível e devastador eu carreguei comigo. A indiferença é 1000 vezes mais perigosa que a raiva mais explosiva. A raiva ainda é um sinal de vida. Ela mostra que existe fogo, que existe algo pelo qual lutar, que as cinzas ainda podem ser sopradas. A indiferença, por outro lado, é o gelo absoluto que consome tudo em seu caminho, transformando corações em pedra. Eu aceitei uma vida morna porque tinha um medo paralisante do calor da verdade. Eu preferia a paz falsa, a tranquilidade de mentira, ao invés da honestidade que poderia ter causado uma dor necessária, mas libertadora. E assim, os anos escorreram entre os meus dedos como areia fina de uma ampulheta quebrada. Eu estava confortável, sim. Eu tinha tudo o que a sociedade diz que um homem deve ter para ser feliz, mas eu estava morto por dentro, um cadáver que ainda respirava por hábito. A pior parte de tudo isso, o que mais me dói hoje, é saber que fui eu mesmo quem cavou esse buraco. As grandes tragédias humanas não começam com um estrondo ou um evento catastrófico que muda o mundo. Elas começam com pequenos sussurros quase inaudíveis. Elas começam quando você diz, tudo bem, tanto faz, pela 100ª vez no dia, apenas para não ter que explicar o que realmente sente. Começam quando você deixa de expressar sua opinião sobre o filme, sobre a comida ou sobre o destino das férias, porque sabe que isso vai gerar um debate cansativo que você não tem energia para enfrentar. Eu me lembro com clareza de quantas vezes eu quis viajar para as montanhas, para sentir o cheiro do pinho e o frio da altitude, mas acabamos sempre na mesma praia barulhenta, porque era o que ela queria, e eu não queria ser o estraga-prazeres. Eu me lembro de quantas vezes eu quis mudar de carreira, largar aquele escritório cinza e sem janelas para tentar algo que fizesse meu coração bater mais forte, mas continuei no mesmo emprego medíocre para não gerar instabilidade e para manter o padrão de vida que todos esperavam. Depois eu faço, eu dizia para mim mesmo no espelho. No ano que vem, eu vejo isso com calma. Eu prometia para a minha alma cansada. Mas o depois nunca chega. O depois é uma miragem cruel que nos mantém caminhando sem rumo no deserto da procrastinação emocional. Cada pequena renúncia que eu fazia comigo mesmo era um corte invisível, uma microagressão contra a minha própria identidade. E eu sangrei por décadas, gota a gota,
sem que ninguém notasse a poça vermelha no chão, porque eu era bom demais em esconder as minhas feridas. Eu me tornei um mestre na arte de fingir que estava satisfeito, um ator premiado na comédia da vida cotidiana, enquanto minha essência gritava por socorro. Houve uma noite específica, muitos e muitos anos atrás, em que a lua estava cheia e o silêncio da casa era quase ensurdecedor. Eu olhei para minha esposa dormindo ao meu lado e senti uma vontade avassaladora de acordá-la e dizer: eu estou profundamente infeliz. Eu sinto que estou desaparecendo debaixo dessa vida que construímos. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta como espinhos de peixe, secas e dolorosas. Eu tive um medo paralisante de parecer ingrato, de ser visto como o homem que tinha tudo, e ainda reclamava. Tive medo de quebrar a redoma de vidro da família perfeita, de ser o responsável por iniciar uma conversa que mudaria tudo para sempre. Eu só queria, no fundo, que ela percebesse sem que eu precisasse falar. Eu queria que ela quisesse saber quem eu era de verdade, além do papel de marido, de pai e de provedor. Eu queria que ela me convidasse para sair da sombra, que ela me estendesse a mão e me perguntasse sobre os meus medos mais íntimos. Mas como ela poderia fazer isso, se eu mesmo me escondia atrás de uma máscara de competência e satisfação constante? Eu queria que ela fizesse as coisas comigo, não por obrigação ou por rotina, mas por um desejo genuíno de compartilhar a minha presença. A dor de não ser visto por quem amamos é profunda. É uma ferida que nunca para de latejar, mas a dor de se esconder deliberadamente é fatal para a alma. Eu percebi, tarde demais, que passei a vida inteira esperando um convite que nunca viria, simplesmente porque eu nunca mostrei que estava disponível para a vida real. Eu estava lá fisicamente, ocupando espaço no sofá, sentando à mesa de jantar, mas meu coração estava em outro lugar, em uma dimensão paralela. Muitas pessoas pensam, de forma equivocada, que o maior inimigo de um relacionamento duradouro ou de uma vida plena é a traição, a raiva ou até mesmo o ódio profundo. Elas estão redondamente enganadas. O verdadeiro vilão da história, aquele que age nas sombras e mata sem deixar rastros, é a indiferença. A indiferença é aquele silêncio pesado que se instala entre o casal durante o jantar, onde o barulho dos talheres é a única coisa que se ouve. É o boa noite mecânico dado enquanto um olha para o celular e o outro para a parede. É o esquecimento gradual e cruel de quem a outra pessoa realmente é por baixo das responsabilidades diárias. Eu me tornei indiferente a mim mesmo antes de qualquer outra pessoa se tornar indiferente a mim. E ao fazer isso, eu ensinei o mundo inteiro, incluindo a minha própria família, a me tratar da mesma forma. Se eu não me dava valor, se eu não protegia o meu espaço sagrado, por que raios os outros fariam isso por mim? Eu me transformei, com o passar das décadas, em um móvel da casa, algo útil, funcional, mas completamente invisível. Ninguém me perguntava como eu estava de verdade, porque eu sempre tinha a mesma resposta pronta. Está tudo bem, proferido com tamanha convicção que até eu mesmo acabava acreditando na mentira. Mas a indiferença é como um ácido potente que corrói até os laços que pareciam indestrutíveis. Ela transforma o amor em um simples hábito e a vida em uma espera paciente e entediante pelo fim inevitável. Eu não fui uma vítima das circunstâncias ou do egoísmo de terceiros. Eu fui vítima da minha própria passividade, da minha falta de coragem para exigir ser notado. A indiferença mata o brilho do olhar e a vontade de criar memórias novas. 300 palavras. Bloco 8. As evidências do silêncio. Recentemente, enquanto remexia em algumas caixas velhas cobertas de poeira no sótão, encontrei um diário que eu tinha começado a escrever há 40 anos e que abandonei logo após as primeiras 3 páginas. Nas poucas linhas escritas, com uma caligrafia ainda firme e cheia de esperança,
Eu li o relato de um homem jovem, vibrante, que tinha uma sede incontrolável de aventura. Aquele homem amava a astronomia, passava noites olhando para as estrelas e sonhava em escrever um livro que mudasse a percepção das pessoas sobre o universo. Ao ler aquelas palavras, eu senti um soco no estômago. Aquele homem morreu há muito tempo e eu fui o seu assassino. Eu o sufoquei lentamente com as expectativas dos meus pais, com os desejos da minha esposa e com as necessidades dos meus filhos. Eu o enterrei sob uma pilha de contas para pagar e obrigações sociais sem sentido. Ler aquelas páginas foi como visitar o meu próprio túmulo antes da hora. Um encontro fantasmagórico com o meu eu que nunca floresceu. Ali estava a prova irrefutável de que eu tive escolhas reais, de que eu tive caminhos abertos diante de mim, mas eu escolhi conscientemente o caminho do menor esforço e da maior aceitação. Eu escolhi o caminho do agrado, o caminho do silêncio que não incomoda. Naquele momento eu eliminei todas as minhas defesas mentais e aceitei a derrota final. O diário me esfregou na cara a dor que eu nunca tive coragem de verbalizar, o grito primordial que eu abafei por meio século apenas para ser considerado um homem de bem. Percebi que fui um completo estranho para mim mesmo durante toda a minha existência na Terra. Eu guardei segredos tão profundos que escondi até da minha própria consciência, tudo para não ter que encarar a covardia de não ter vivido de verdade. Agora eu chego ao ponto onde preciso te encarar de frente e quero que você responda para si mesmo com toda a honestidade que ainda resta no seu ser. Quando foi a última vez que você teve uma conversa real, crua e sem filtros com você mesmo? Uma conversa sem máscaras sociais, sem desculpas esfarrapadas, sem o escudo do "eu faço isso pelo bem da minha família" ou "eu faço isso para garantir o meu futuro"? Quando foi a última vez que você teve a coragem de se olhar no espelho, nos olhos, e reconhecer sem medo os seus próprios sonhos mais selvagens? Ou será que você também está apenas vivendo para manter as aparências de uma vida que não te pertence mais? Você está esperando o que exatamente para começar a ser quem você é? Está esperando os 80 anos chegarem, como chegaram para mim, para perceber que a sua vida foi apenas um cenário bem montado para a vida de outras pessoas brilharem. Olhe agora para quem está ao seu lado, para as pessoas com quem você divide a sua jornada. Vocês estão realmente crescendo juntos, se desafiando e se amando em verdade, ou estão apenas envelhecendo debaixo do mesmo teto, como dois estranhos que se toleram por conveniência? Não deixe para amanhã a conversa difícil que pode salvar a sua alma do naufrágio hoje mesmo. A vida é curta demais, um sopro rápido entre duas eternidades, e é um crime contra o milagre da existência vivê-la no modo rascunho. Não seja mais um nome em uma lista de pessoas que chegam ao fim da linha com as mãos cheias de nada e o coração transbordando de "e se?". O confronto final não é com Deus ou com o destino, é com a imagem que te encara no espelho todas as manhãs e que você insiste em ignorar. A morte é a única certeza absoluta que carregamos desde o primeiro choro ao nascer. Ela é a linha de chegada para todos, sem exceção de classe, cor ou mérito. Um de nós sempre irá primeiro, deixando o outro para lidar com o vazio e com as lembranças do que foi e do que não foi. E quando esse momento inevitável chegar, eu te garanto, não haverá mais espaço para arrependimentos tardios ou para pedidos de desculpas. Não haverá mais tempo para o "eu deveria ter dito" ou para o "eu gostaria de ter feito as coisas de outro jeito". O tempo é o único recurso que não é renovável. Ele é uma moeda que você gasta a cada batida do coração e nunca mais recebe de volta. Cada segundo que você passa, sendo uma versão diluída de si mesmo, tentando se encaixar em moldes que te apertam, é um segundo jogado diretamente no lixo da eternidade. Eu sei, com uma certeza que me assombra,
que um dia muito próximo eu vou fechar os olhos pela última vez e o filme da minha vida será projetado diante de mim. E o meu maior medo, o que me faz tremer nas noites de insônia, é que nesse filme eu seja apenas uma sombra fugaz que passa ao fundo da cena principal, um figurante sem falas e sem peso. A urgência de viver é real e palpável. O futuro inevitável já está batendo à sua porta com os nós dos dedos cansados. Você tem hoje, e somente hoje, o poder de mudar radicalmente o final da sua própria história, enquanto o sangue ainda corre quente e veloz nas suas veias. Não espere o frio da sepultura e a rigidez dos membros para desejar, com todas as suas forças, ter vivido com mais intensidade, com mais fúria e com mais verdade. Eu não fui um homem ruim no sentido tradicional da palavra. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca prejudiquei ninguém, deliberadamente. Eu fui o que a sociedade chama de um homem adequado, uma engrenagem que funcionava perfeitamente no sistema. Eu cumpri cada uma das minhas obrigações com uma pontualidade britânica, paguei todos os meus impostos e fui um marido presente fisicamente em todos os eventos sociais e datas comemorativas. Mas hoje eu entendo que ser apenas adequado é o maior insulto que um ser humano pode fazer a si mesmo e ao potencial infinito que recebeu ao nascer. Eu destruí a ideia reconfortante de que fazer o mínimo necessário é o suficiente para ter uma vida que vale a pena. Não é, nunca foi e nunca será. A vida exige paixão, exige uma entrega visceral, exige a coragem de ser imperfeito, de ser barulhento e de ser absolutamente autêntico, custe o que custar. Eu vivi 8 décadas para agradar aos outros e, no fim das contas, não agradei nem a mim mesmo e nem a ninguém de verdade, porque ninguém teve a chance de conhecer o meu eu real, aquele que estava escondido sob camadas de medo e conformismo. Eu fui uma sombra, um eco de vozes alheias, um rastro na água que some assim que o vento sopra. Se eu pudesse voltar atrás, se houvesse uma máquina que me levasse para a juventude, eu brigaria mais, eu choraria mais, eu riria mais alto e eu diria muito mais nãos do que eu jamais ousei dizer. Eu aceitaria com prazer ser o vilão da história de alguém, se isso fosse o preço para ser o herói da minha própria vida. Não cometa o erro fatal que eu cometi. Não se abandone no meio do caminho. Ame-se com a urgência de quem sabe que o tempo é curto.